Então, continuando a nossa aula de React, bem-vindos à Skill. Já deixa o comentário, já deixa o like, dá aquela força, porque a gente está trazendo conteúdo, então vamos lá. Beleza, gente. É o seguinte, a gente já fez boa parte aqui dos testes, mas a gente ainda não trabalhou diretamente com o Entry Point. O React, gente, ele funciona da seguinte maneira. Deixa eu pegar aqui uma aba. Deixa eu pegar aqui. O React, ele é hierárquico, tá? Então, a hierarquia funciona da seguinte maneira. Deixa eu só abrir um Dry.io aqui, que aí eu vou explicar melhor e mais fácil, mais palatável para você entender. Beleza. Aqui eu acho que foi alguma coisa que eu fiz. Beleza, eu vou criar aqui embaixo. Seguinte. A hierarquia... O que é uma hierarquia, gente? Então, eu tenho um componente maior, dentro eu tenho um outro componente menor, dentro eu tenho um outro componente menor, certo? É assim que funciona. Então, imagina que aqui eu tenho, sei lá, o main, nesse grandão aqui, nesse menor aqui eu tenho uma página e aqui dentro eu tenho outras páginas. Então, eu preciso desse modelo maior, que nós chamamos de main, de index, e aí o app.js... E aí fica a cargo de como vocês vão achar. Os testes que nós fizemos, ele não passa pelo Entry Point, nós chamamos de Entry Point. Entry Point React. Certo? Nós precisamos desse Entry Point. O Entry Point a gente ainda não testou. Mais pra frente eu vou ter Cucumber, que aí a gente vai fazer um teste de interface. Com Selenium, a gente consegue usar o Cycle CI, eu acho que é Cycle CI, não é Cycle CI não. Deixa eu ver aqui. Não, é Cypress, perdão. Gente, muita tecnologia, Cypress, exatamente isso. A gente vai usar o Cypress, que o Cypress ele vai abrir o navegador e vai fazer o teste manual da nossa aplicação. Então agora eu preciso fazer um teste manual. Só um ponto, a gente fez os testes automatizados. O que é teste automatizado, Rodolfo? A gente só estava fazendo o teste unidade do application, do componente que nós criamos, beleza? Tanto é que a gente só tem o aqui appointment, a gente não tem a entrada, o entry point. Agora a gente precisa criar esse entry point. Eu vou fazer o seguinte, gente, eu vou criar o sample data vai ser dados que eu vou criar de forma, como eu posso explicar? Nós chamamos de hard code, mas eu não queria usar essa nomenclatura para ficar mais fácil para você entender. Para você entender, dados que não são mutáveis. Eu vou adicionar como se eu estivesse batendo no endpoint. Beleza? O que é o endpoint, Rodolfo? Como se eu estivesse do meu navegador fazendo uma solicitação, uma request para um servidor. Mas eu não vou estar fazendo. Beleza? Então vamos lá. Sample data.js. Lembrando que o JS usa camel case. Rodolfo, o que é camel case? Camel case. Snake case. Snake case, usamos underline. Snake case é como um camelo. Então toda palavra, a segunda palavra, ela já entra em maiúsculo. Toda a segunda palavra entra em minúsculo com o underscore fazendo o papel do espaço. Beleza? Então, por exemplo, variável, sei lá, first, primeiro nome. Em inglês, first name. Eu poderia, em Snake Case é assim, em Camel Case é first name, beleza? Cada linguagem tem a sua forma, gente, então vocês precisam saber a boa prática disso. Beleza, então vou vir aqui, vou construir um const today, porque a gente vai precisar de uma data, date. Então eu vou instanciar o objeto data, tá bom? Aqui o que é instanciar, Rodolfo? Um objeto. Quando eu passo um new, gente, imagina que eu sou um arquiteto. Se você me contrata como arquiteto e eu falo assim, olha, eu vou fazer o projeto da sua casa. Eu estou fazendo o projeto da sua casa. Eu vou te entregar um papel ou um arquivo no computador, que aí você vai visualizar a sua casa, você vai ver em 3D, você vai ver como vai ficar. Porém, nunca essa casa é algo que eu more. É algo abstrato, beleza? Aqui, quando eu faço o new, é como se eu estivesse falando, olha, beleza, você já me pagou, vou chamar os pedreiros, vou chamar os ajudantes de pedreiros, vou chamar quem tiver que chamar e vou começar a construir. Isso aqui imagina que a casa construída baseada naquele projeto que você
que eu, arquiteto, te mandei. Beleza? É uma forma, uma analogia para você entender. Eu espero que realmente tenha ficado claro. Quando eu dou um new, todo o projeto da classe se torna um objeto em que eu posso agora fazer a construção e uso disso, tá? O que é usar? Usar, por exemplo, eu posso ir no banheiro, porque o banheiro já está pronto. Eu posso andar sei lá, imagina que eu estou numa mansão. Vamos fazer a imaginação aqui. Imagina que eu sou bilionário. Meu sonho. Sou bilionário. E tô lá, posso ir na academia da minha casa, porque ele é algo construído. No caso da data, ele também eu posso usar os métodos dele. Os métodos, por exemplo, de ano, os métodos de dia, enfim, tudo isso. Beleza? Então aqui eu vou usar uma const chamada at e vou passar uma arrow function, beleza? Gente, eu assim digo sempre isso. Depois que eu estudei Haskell, deixa eu mostrar isso aqui para vocês. Haskell. Depois que eu estudei Haskell, a minha capacidade de entender o paradigma funcional com o React melhorou absurdamente. Se desafiem, gente. Vá para a busca de se desafiar, tá? Isso aqui é uma linguagem que você pode olhar, cara, ninguém usa e tal. Mas, cara, não necessariamente você, como um bom desenvolvedor que quer se tornar, você precisa ir pelo que todo mundo usa. Você pode estudar coisas para você aprender em outros contextos. Então, sim, Rodolfo, eu posso aprender React com funcional voltado para JavaScript? Pode sim. Mas por que você não busca uma linguagem puramente funcional? Porque assim você vai ter uma visão do paradigma. Eu aprendi muitas coisas e isso me ajudou em Ruby, me ajudou em Python, me ajudou em Java, Lambda, porque todas essas partes de funções de ordem superior, tudo isso, gente, é aqui, ó, vem dessa coisa bonita. A sintaxe é horrível, Rodolfo. Mas, cara, tá tudo bem. Tá tudo bem. Fiquem tranquilos. Sejam felizes. E não necessariamente uma sintaxe precisa ser bonita para você trabalhar, gente. Você só tem que saber. Você só tem que aprender. Então, se dediquem a se desafiar. Eu acho que um bom desenvolvedor ele se desafia, ainda mais no cenário que nós estamos, beleza? Então, eu vou passar uma função anônima aqui, ou uma arrow function no nosso caso, né? Eu vou passar uma arrow function inline, então today, que é o objeto que eu tenho aqui, que eu tenho um método de setar a hora. Vou setar a hora e vou passar uma hora, que vou passar o hours, que é o hours que eu vou receber aqui da minha arrow function, beleza? Beleza, hours, aqui tá errado, aqui tá errado, beleza. Então, beleza, aqui eu passo o mínimo também. Aqui, ó, gente, aí a gente precisa ler documentação também. Vocês podem ir ali no meu navegador, ele já está mostrando, no meu Visual Studio Code, já está mostrando os parâmetros, né? Mas, gente, vocês não estão entendendo, vai na documentação. Eu acho que assim, quando você é uma pessoa que busca a documentação, você começa a entender como ler, como resolver problemas. A documentação muda vidas, beleza? Beleza, deixa eu só puxar aqui. Beleza. Então vamos lá. Continuando. Eu vou agora fazer um export, gente, dos dados, porque eu vou precisar desses dados, né? Sample appointment igual. Lembra, gente, quando eu quero passar um conjunto de dados, eu trabalho com array, lista, array, coleção. Eu acho que as pessoas não sabem trabalhar com array e elas se veem em grandes problemas relacionados a isso. Por isso que antes de você pensar no React, gente, volta pro JavaScript, treina JavaScript, treina. Faz com Node, faz uma... E a aplicação que eu tô falando é criar algoritmo, tá? É resolver problemas, por exemplo, como... com uma coleção... E aí você cria também uma coleção de, sei lá... Cria um evento de objeto assim, ó. Aí, gente, vocês vão ter que usar a cabeça de vocês, né? Name... Criam objetos, até no ChatGPT, gente. Pede arrays complexos de estrutura de dados para vocês trabalharem como vocês retornam um determinado dado. Isso vai ajudar muito vocês trabalharem com lista, tá? E, gente, com todo respeito, quem não sabe array não sabe programar. É o meu ponto de vista, tá? Porque a gente está lidando com listas o tempo todo. Então, aqui eu vou passar os atributos ali que eu preciso dos meus objetos, né? Então, o started at, que eu vou passar um at... Opa! Um at 9, vírgula, customer, que eu vou passar um outro objeto chamado name, camel case, e aqui eu vou colocar Charlie
E aqui vão vírgula, eu vou duplicar isso aqui. E aqui eu vou colocar, por exemplo, Alessandra, Carla, Rodolfo, Pedro, sei lá, Jay-Z. Vou colocar Julius, colocar Cris, Julius. Ah, deixa assim mesmo, beleza. Então, beleza. Aqui eu só vou mudar os valores aqui, gente, só pra gente ter alguns valores diferentes, né? 10. Aqui 10. Opa. 11. Opa, deixa eu botar aqui. 12. 13. 14. 15. 16. Vou criar aqui um 17. Vou colocar, sei lá, Vinícius. Beleza. Aqui a gente já tem o nosso sample data, certo? Aí, gente, um ponto importante é o seguinte, com essa lista, precisa criar o nosso entry point. Lembra do que eu falei point? O nosso entry point, gente, ele precisa acoplar o que vamos adicionar, né? A gente não tem um entry point ainda. Então, React, normalmente a gente cria aqui, ó, um index JS, beleza? E aqui eu vou fazer as chamadas de porta de entrada. Para quem nunca trabalhou com HTML, se vocês levantam um servidor e vocês querem somente ter um HTML, o index.html, gente, index.html ou index.php, se vocês usarem o nginx, que é um servidor web, todas as vezes que a gente tiver isso aqui, ele vai ser o entry point, vai ser o ponto de entrada. Gente, toda a aplicação precisa de uma porta de entrada. Se você for trabalhar com Go, você vai ter um main. Se você for trabalhar com C, você vai ter um main. Se você for trabalhar com Ruby, você não é obrigado, mas você tem um main. Mesmo que você dê um outro nome, tá? Mas vai ter um main. Se você trabalhar com Python, você vai ter um main. Se você trabalhar com Node, você vai ter que ter um main também. E aí, o index é sempre o início ali, o primeiro, tá? Todas as vezes que vocês verem o index é porque é a porta de entrada de algo, beleza? Botem isso na cabeça, porta de entrada. Então o nginx, ele sempre procura o index.htp ou .php também, dependendo das configurações. Beleza, então primeiro ponto, a gente vai fazer o import do React, certo? Aqui React, esse é o nosso primeiro ponto, ponto e vírgula. Fazer o import do DOM, import React DOM, beleza? E eu vou pegar do from, aqui eu acho que eu import React DOM, tá certo? Vou passar aqui o React DOM /client, certo? Rodolfo, você tá onde? Entry point React how to do. Gente, isso a gente precisa sempre procurar. Ó, example React entry point. Ó, React aqui. No meu caso eu estou usando o client, tá, gente? Porque por conta da versão. A gente pode usar o error boundary. A gente pode criar um contexto de erro do boundary. Então a gente primeiro precisa renderizar com o React DOM, tá bom? Então os entry point é exatamente isso. Aí vocês podem ir olhando múltiplos entry point no React. Hoje no Mercado Livre a gente está trabalhando com micro front-end, tá? Então isso também é bem legal a se trabalhar. Eu vou trazer depois um contexto para vocês. Beleza, então aqui eu vou fazer um import. Por quê? Import. Tem alguma coisa? Ah, tá. From, beleza. Import aqui do appointments. E aqui ele já importou. Rodolfo, uma pergunta. Por que você está fazendo o export ali, colocando as chaves?
Gente, o simples motivo é porque assim, aqui eu posso ter vários entry points. Por que, Rodolfo? Porque se eu não estou usando o default. Se eu colocasse assim, export default, se eu colocar o default, eu não colocaria, tá? Eu entraria dessa mesma forma aqui, ó, que ele tá colocando, sem as chaves. Mas aqui, me diz que eu posso ter vários... Opa! Deixa eu voltar aqui. Peraí. Opa, deixa eu voltar aqui. Aqui me indica que eu posso ter... Ó, eu tenho vários aqui, ó. Eu posso ter vários exports. E vocês podem verificar exports aqui. Dentro de um arquivo eu não posso ter dois export default, tá, gente? É só um export default. Beleza? Isso é importante também. Beleza. Então agora eu só vou fazer um react DOM.create root. O create root, gente, é para eu criar o root, raiz. Para eu criar uma raiz ali que é o ponto de entrada. Ó, ele permite criar uma raiz para mostrar os componentes do React baseado no nó do DOM, do navegador. Rodolfo, não estou entendendo nada. O que é o DOM? DOM, gente, é isso aqui, ó. Isso aqui é o DOM. DOM é o Document Object. Aqui, peraí. Isso aqui é um DOM, gente. Isso aqui é feito hierarquia, tá? Isso é uma hierarquia, beleza? Então ele faz com que a gente tenha acesso à primeira parte do DOM para a gente criar links, criar estrutura de páginas e tudo mais. Tá bom? Eu realmente espero que vocês estejam entendendo o que a gente está fazendo aqui. Beleza. Então, eu preciso antes fazer um outro... Não, eu vou continuar escrevendo. Beleza. Eu tenho create aqui e eu preciso passar um document.getElementID, passando qual é o ID. Mas, Rodolfo, o que significa isso? Gente, isso é JavaScript. O document, se eu vier aqui, ó, vamos vir aqui no console. Document.getElementById. Eu posso pegar uma estrutura HTML, deixa eu ver aqui, ó, pelo ID, certo? Nossa, eu tô gritando, né, gente? Eu não quero gritar. Não vamos gritar. Beleza. Ó, eu vou pegar esse post header aqui, ó. Então eu posso vir aqui e fazer assim, ó. Olha aqui o que me retornou. Isso me retornou uma parte do DOM ali, uma parte da estrutura do header. Por quê? Ele tem o ID aqui. Então, o root é isso que eu estou fazendo. Eu estou pegando essa estrutura para eu poder manipular via React, certo? Então, tudo que a gente vai fazer depois, vocês vão ver. A gente vai criar uma estrutura do ID ali e vai ficar mais simples para vocês entenderem que a gente vai fazer as modificações nele, beleza? Então, beleza. Agora eu vou fazer o renderizar. Eu vou renderizar o que eu quero. Eu peguei ali e agora é o seguinte. Imagina que eu tenho essa estrutura aqui do HTML. Agora eu vou inserir aqui no conteúdo, gente. Eu vou renderizar o conteúdo interno dele. Ó, aqui vocês podem ver que eu tenho um maior e um fechamento e um menor aqui de fechamento. Aqui dentro do corpo, gente, eu vou começar a manipular o que eu quero, beleza? É exatamente isso que a gente vai fazer. Beleza. Então, baseado nisso, eu posso passar o meu appointment, certo? Day, view. Aqui eu já fiz o meu import. Lembra do que eu falei? Eu estou fazendo vários imports porque eu não tenho um export default, eu tenho um export somente. Então aqui eu passo o days e vou passar os appointments. Baseado nisso, eu posso passar o meu sample appointment. Aqui eu já fiz a importação, né? Ele fez automático para mim, certo? Deixa eu só fechar aqui. Aqui eu vou fechar, né? E beleza. Agora a gente precisa do seguinte, gente. Agora a gente já precisa adicionar o Webpack. Porque o Webpack que vai gerenciar, renderizar e fazer um transpile ali junto com o Babel dessas informações. Então a gente precisa instalar o npm, o Webpack CLI, para a gente fazer o uso do Webpack para fazer essas renderizações também. E aí, o que é o Webpack, Rodolfo? O Webpack, gente, ele ajuda a gente a empacotar os nossos módulos depois que a gente estiver pronto, tá? Porque tudo que a gente está fazendo, gente, não tem compatibilidade diretamente com o navegador. Então o Webpack ele faz um bundle, um pacote, bundle é pacote, um pacote desse via script que ele faz a conversão para o que o navegador entende, tá? Ele pega os módulos, faz as configurações, ele é bem legal, certo?
Então a gente vai precisar configurar isso. Primeiro ponto, a gente precisa fazer a instalação, né? A gente está usando o npm install, eu vou fazer aqui, ó, npm install. Vou utilizar ele somente para o contexto de dev, tá, gente? Porque depois a gente precisa fazer um bundle para build, para construir esses pacotes e entregar esses pacotes pronto, tá bom? Que no final ele se torna um HTML ali. Beleza, eu vou usar o save para salvar somente na parte de desenvolvimento e vou fazer a instalação do Webpack. O Webpack -cli, que é o command line. Cli, gente, quando vocês ouvirem cli, command line, é porque é tudo para trabalhar aqui no terminal, tá? Isso é uma coisa que eu falo bastante para os meus alunos. Vocês precisam entender os tipos de interfaces que existem para vocês entenderem e trabalharem, tá? Então o cli é exatamente isso. Beleza, então aqui eu vou precisar do cli e vou fazer o Babel Loader também. E vou trazer o Babel Loader. Vou fazer a instalação. Vamos aguardar aqui. Enquanto isso, ele vai fazer aqui a instalação. Ele não vai demorar, mas a gente já vai fazendo algumas coisas aqui. Beleza. Um outro ponto é o seguinte, a gente precisa agora vir nos scripts do packet.json. Aqui, ó. A gente pode criar vários scripts. Um script para executar e testar, fazer os testes. Um script para executar o nosso servidor. Um script... Pode fazer script para muitas coisas, tá? Então, um script a mais que eu preciso adicionar é o build, de construção com o Webpack, tá? Deixa eu executar aqui, ó. E aqui, vocês podem colocar qualquer nome, tá, gente? Aqui o meu é teste, mas é porque na hora de executar npm teste, ó, ele vai executar com npm esse comando aqui, tá? Ó, executou. Depois que eu der um npm build, ele vai usar o Webpack para fazer as construções, tá bom? Então aqui eu só passo o Webpack. Beleza? Salvei. E agora eu preciso, gente, fazer as configurações do Webpack, tá? E o Webpack a gente precisa criar na raiz do nosso projeto. Onde é a raiz, gente? É aqui, ó. New File. Como que eu chamo isso? Aí, gente, a gente pode vir até aqui, ó. Sem config ou prover o Webpack config. O Webpack config, perdão. Então eu vou vir aqui, ó. Aqui ele já até vai falando, tá, gente? Isso que eu falo, gente, vocês precisam sempre ler documentação. Esse vídeo é muito mais para dar um overview do que, de fato, ensinar vocês a programar. Eu gosto daquela pessoa que vai na documentação. E vídeo é bom para você pegar um contexto geral. Mas depois, gente, é ler documentação, tá? Então aqui, ó, vou pegar aqui o nome, vou colar aqui, ó, webpack.config.js. Então aqui a gente vai fazer a configuração. Primeiro eu vou passar um const path, que eu vou falar qual é o path que ele vai fazer, que é o do require. Ó, path. Esse path, gente, é o path que já tem aqui no próprio Webpack, tá? Agora a gente vai usar a constante no próprio Node, né, na verdade, para a gente ver qual é o path que a gente está. Aqui as constantes que a gente vai usar, o Webpack, que vai ser um require que a gente vai chamar o próprio Webpack, porque é ele que vai ajudar a gente a trabalhar aqui. Ponto e vírgula, ponto e vírgula. Agora a gente vai fazer a construção do módulo. Módulo.export, certo? A gente vai fazer as construções aqui das configurações passando um modo de exportação. Então, o molde, qual é o molde que a gente vai trabalhar, gente? É desenvolvimento, development, certo? A gente vai passar um molde, um módulo que vai passar um objeto. Tudo que a gente está fazendo, módulo export, objeto. E aí a gente tem as configurações aqui, tá? Ó, aqui tem o entry point que a gente vai passar, tem as saídas. E aqui a gente tem as configurações da documentação também, ó. Teríamos, deixa eu ver aqui, ó, tem as configurações do entry point que a gente vai adicionar agora. Os loaders que a gente pode fazer os carregamentos também, se você quer fazer o carregamento do CSS, do SCSS, enfim, a gente pode usar o Webpack para fazer o carregamento das bibliotecas para a gente fazer a construção delas, tá? No final, isso tudo vai se tornar um HTML puro. Beleza? Então, beleza. Vamos lá. O módulo, a gente vai passar algumas regras. Rules. Aqui a gente vai passar, um array. Dessas regras, a gente vai passar o teste, que agora vamos passar um regex, que se tiver o .js, o .js ou JSX, a gente vai
O final do arquivo tem que ter esses valores, tá, gente? Então, ponto alguma coisa disso aqui. Se vocês quisessem colocar outros valores, poderia, tá? Se existisse alguma outra configuração, ponto arquivo aqui, ó, ponto .js. O nosso a gente está usando ponto .js. Mas se tivesse outra configuração, vocês poderiam agregar aqui nos testes também, tá bom? Excluindo, vamos fazer um exclude. A gente não quer o Node Modules, tá, gente? Então eu passo um novo regex aqui. Se tiver Node Modules, na pasta Node Modules, ele vai fazer um exclude, vai excluir. E a gente vai fazer um carregamento do Babel Loader. Babel Loader. Beleza. Essas são as nossas configurações básicas. Aqui eu só vou colocar no padrão correto que eles usam. Ponto e vírgula. Sempre deixe um /n aqui, já expliquei isso lá na nossa aula do curso, mas assim é bem importante esse final de linha aqui para compreensão do que a gente chegou no final do arquivo, tá? Beleza. Então aqui a gente já configurou. Agora, gente, a gente precisa criar no root um mkdir dish, porque aqui vai ter todas as informações de construção do build, tá? Então eu vou colocar dish, e dentro de dish eu vou criar um arquivo chamado index.html. Porque aí lembra do que eu mostrei para vocês do root, é agora que a mágica acontece. Eu preciso vir aqui, ó, em dist, root. Agora eu preciso passar um document type e vou passar o HTML básico para eu colocar o ID root ali, tá? E aí vai ficar bem mais claro de como tudo isso funciona, né? Eu espero que vocês entendam como isso tudo está funcionando. Então a gente vai passar o HTML aqui e vamos passar um header. Isso aqui é uma estrutura básica de HTML, tá, gente? Head. No head a gente sempre tem um title. Opa, title. E aqui no título, sei lá, appointments. Beleza? E aqui a gente tem o body. Dentro do body, lembra do ID que eu falei para vocês do root? Agora a gente passa aqui, ó. Porque ele vai injetar, gente, vai inserir ali dentro do corpo tudo que a gente está fazendo ali no React, tá? Isso aqui é o ponto-chave. E aí, gente, eu venho aqui, ó, script search, vou passar o ponto main.js, que é onde o JavaScript vai fazer essa mágica, beleza? Então, agora eu vou executar um npm run build. Ele vai fazer a construção ali via Webpack. O Webpack vai fazer tudo que precisa. Ó, vamos olhar aqui. Ó, o módulo path, ele foi no Node Modules, pegou todos os arquivos necessários, olhou para o React DOM, que é o path também, olhou também para as outras libs que a gente tem, e veio aqui, ó, o index.js, appointment, e gerou o código necessário. Se vocês olharem aqui em build, peraí, ó, a gente tem aqui, ó, o main.js. Isso daqui, gente, tem todos os valores ali, ó, sample, os valores de sample aqui. A gente tem todo o nosso código aqui, beleza? Desenvolvido e construído pelo Webpack, beleza? Então o main.js é o que o build do Webpack faz e a gente consegue utilizar o main.js e fazer com que a gente possa fazer uso. Vamos fazer um teste? Se eu vier aqui, ó, olha aqui. Os dados são inválidos, né? A gente depois pode verificar o que aconteceu. Mas olha aqui. O que ele está fazendo? Via esse main.js, ele já tem tudo como construir. Aqui, ó. Já está funcional. Ó. Que legal, né? Então, isso é mais ou menos o básico ali. Depois, gente, eu construí isso aqui, eu vou na próxima aula, porque o vídeo já está bem grande. A gente vai fazer isso daqui, ó. Baseado... Peraí, para não ficar pequenininho. Eu peguei um Tailwind e depois vou construir com vocês essa parte aqui, tá? E a gente vai melhorar essa descrição de nota, vamos organizar juntos aqui. Só para ter um visualzinho, mas nada demais, tá? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado.
Eu tô bem animado com essas aulas também, eu acho que vai ser muito potente para vocês aprenderem. E é isso. Deixe um comentário, dá uma força aí, não custa nada, é de graça. Dá um like, compartilha e ajuda a gente aí a avançar cada vez mais aí com o nosso canal. E qualquer coisa, me chamem, vai no nosso Discord, na nossa comunidade também.